Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 6 de junho. Agora na Espanha, 21 horas e 23 minutos. No Brasil, 16 e 23 da tarde. Gente, vejam a movimentação da BTC aqui no gráfico de Renko com boxe de 2 mil dólares. A gente está em vias de estressar esse último topo aqui. E aí, meus amigos, agora que a setinha de ouro já foi acionada, é muitíssimo provável que isso aqui exploda para 100 mil dólares. Há uma série de fatos confluindo para isso acontecer. No gráfico diário, comparado com o DXY, aqui na direita é o gráfico diário da BTC, que está desenhando mais um corpo real comprador. O DXY está desenhando mais um corpo real vendedor, mas o DXY, apesar de estar caindo menos 0,19, está desenhando fundos ascendentes e topos descendentes logo abaixo da MM200 na confluência com a base da nuvem. Então é muito provável que isso aqui seja uma acumulação para depois tombar em direção a 100. Gente, eu volto a alertar os senhores. Se o DXY tombar para 100, nada, absolutamente nada segura a BTC até 100 mil dólares. A Bitcoin ostenta uma clara relação movimentacional de inversão com o DXY. Quando o DXY desenha essa sequência de corpos reais vendedores, a BTC desenha naturalmente uma sequência de corpos reais compradores. Vocês vejam que o DXY perdeu a MM200, a BTC rompeu a LTB que estava aprisionando ela e agora ela está em vias de estressar o topo da onda 3 aqui no diário, que na verdade ela fez 1, 2, 3, que levou para 73777, fez a onda 4. A gente está em vias de romper o topo da onda 3 e explodir para 100 mil dólares. Nos outros time frames, no 4 horas, a BTC basicamente transita pela banda superior da banda de VWAP no semanal. No gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual, aqui eu estou no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual. Deixa eu botar o Candle High Nash aqui, vocês vejam que para a gente ter para ficar homogêneo em relação aos outros gráficos, eu gosto do High Nash porque ele acaba reportando essa inércia movimentacional aqui. Então vocês vejam que a gente está estressando o patamar próximo a 72 mil dólares. A gente chegou a fazer ontem a máxima em 71.758. Tinha muita ordem de venda próximo de 2 mil dólares, mas na minha leitura, depois de 1, 2, 3, 4, 5 testes no patamar de 72, a BTC está em vias de romper. Não tem mais tantas ordens de venda no patamar de 72 mil dólares. Se romper, aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço. A BTC explode para 100 mil dólares. No gráfico semanal, vocês vejam que aquele engolfo que estava rolando acabou sendo rompido para cima. Esse corpo real comprador dessa semana que a gente está desenhando, cujo desenho se conclui na virada da VWAP de domingo para segunda, hoje é quinta-feira, ainda tem muita água para rolar, mas a gente já reverteu aquele engolfo. Então segue essa panela de pressão para fazer explodir o preço até 100 mil dólares. A dominância está em vias de desabar. Eu não preciso alertar os senhores que a queda na dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC. Só significa que as altcoins vão expandir os seus market caps de forma muito mais explosiva que a expansão da própria BTC, já que com a queda, com a retração da dominância da BTC, o market cap da Bitcoin vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. Por isso que eu volto a reportar aos senhores que é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse presente momento. A gente está desenhando a mais longeva acumulação dentre todos os ciclos quatrienais da BTC. Para quem não sabe, o código da Bitcoin, de 4 em 4 anos, ele sofre um corte pela metade dos rewards de mineração, que é chamado de halving, e isso starta entre 8 a 12 meses depois do halving, um mega bull run. E esse bull run é precedido de uma acumulação em torno da máxima do último ciclo. Então,
Basicamente, em 2017, que antecedeu aquele mega bull run que levou a BTC até o patamar de 20 mil dólares, a BTC ficou várias semanas orbitando o patamar de 1.000 dólares, batia 1.200, voltava para 900, batia 1.250, voltava para 1.000. Em algum momento ela explodiu de 1.000 e pouco até 20 mil. Quando do bull run de 2020-21, a gente também ficou 3 ou 4 semanas orbitando a máxima do ciclo anterior, que era 20 mil. Agora a gente já está orbitando por um período que superou o período de 2017, por isso que muitos analistas estão dando conta de que esse ciclo vai ser um dos mais violentos em termos de expansão do market cap do mundo cripto, já que a longevidade dessa acumulação em torno da máxima do último ciclo, ou seja, em torno de 70 mil dólares, já superou a acumulação de 2017, a longevidade da acumulação de 17. Na seara fática, uma nova lei concedeu ao presidente dos Estados Unidos o poder para bloquear o acesso a ativos digitais. Parece piada, mas os jabutis também existem em emendas parlamentares nos Estados Unidos. Jabutis são emendas parlamentares que criam textos na lei que está sendo gestada, ou seja, que está em fase de aprovação, que cria temas que inclui na lei temas que não têm relação de pertinência com o objeto do texto principal. Esses são os jabutis, emendas parlamentares que não guardam pertinência temática com a lei que está em discussão. Colocaram um jabuti numa lei que não tinha nada a ver com o assunto criptografia e bloqueios de ativos criptográficos e concederam ao presidente dos Estados Unidos o poder de bloquear qualquer ativo digital. Parece piada, mas eu queria entender como que o presidente dos Estados Unidos tem o poder de bloquear as minhas bitcoins no meu public address, já que só eu possuo a private key. E outra, se esse poder imenso é para bloquear ativos que estão em Cefaz, que funcionam como bancos, como a Binance ou como o mercado Bitcoin, eu pergunto aos senhores, como o presidente dos Estados Unidos vai gozar de um poder dessa envergadura sem permitir ampla defesa, contraditório para o sujeito que vai ter os ativos bloqueados? E outra, manter ativos em Cefaz, em instituições que basicamente custodiam os seus ativos criptográficos e as respectivas private keys, porque a máxima Not Your Keys, Not Your Coins, ou seja, se você não tem as chaves, você não tem as moedas, você não tem os ativos digitais, agora tá valendo mais do que nunca, porque eu tô curioso para entender que poder é esse que foi concedido ao presidente dos Estados Unidos de bloquear qualquer ativo digital sem fazer diferenciação entre autocustódia ou custódia em Cefaz. Ou seja, é uma bizarrice legislativa, um jabuti sem precedente, porque concedeu um poder absurdo ao presidente da República Norte-Americana que basicamente bloqueia ativos digitais custodiados em Cefaz, em exchanges centralizadas, mas obviamente não permite o bloqueio numa rede BTC, numa rede ETH, numa rede Tron. Eu acredito que se o Bin Laden tivesse vivo, o líder da Al-Qaeda, e ele tivesse ativos numa rede ETH, por exemplo, mesmo com esse poder, o presidente da República dos Estados Unidos não conseguiria impor um fork na rede ETH, que é Proof of Stake, que goza de pelo menos uma dezena de milhares de nodes de validação. Eu acho que seria meio bizarro. Por uma questão de segurança nacional, seria possível que os órgãos de inteligência forçassem uma ETH a promover um fork e bloquear o public address de um Bin Laden da vida. Isso seria teoricamente possível, mas teria que bifurcar a rede. Agora, em outras redes, com consenso Proof of Work, como LTC, BTC e outras redes Proof of Stake, com amplo espectro de descentralização, como Polkadot Kusama, para vocês entenderem o nível da descentralização da Polkadot Kusama,
o node de validação que vai confirmar o bloco subsequente não é conhecido nem pelo protocolo, porque um algoritmo basicamente escolhe aleatoriamente o node de validação entre todos aqueles nomeados para o bloco subsequente. Então quem faz stake de Polkadot Kusama sabe que os nodes nomeados para aquela era, porque na Polkadot o desdobramento temporal é dividido em eras e sessões. Para aquela era, os nodes de uma era basicamente na Kusama demora 7 dias, na Polkadot demora 30 dias. Basicamente, os nodes de validação vigentes para aquela era, eles só são conhecidos, os nodes que vão validar o bloco subsequente, só é conhecido no momento da validação, porque eles ficam todos ativos e basicamente um algoritmo entrega para um servidor que roda um node de validação e ele confirma o bloco. Ou seja, se um Bin Laden da vida tem ativos numa parachain da Polkadot ou da Kusama, nem o presidente dos Estados Unidos da América conseguiria dar um freeze, um congelamento num public address de um terrorista. Agora, na rede ETH teria que haver um consenso entre todos os nodes de validação, que também é dificílimo. E na rede BTC, na LTC, na Dogecoin, que é consenso Proof of Work, que é um fork da LTC, para quem não sabe, a Dogecoin é uma bifurcação da LTC, da Litecoin. Essas aí, com consenso Proof of Work, deixariam o presidente dos Estados Unidos a ver navios. Mas enfim, a bizarrice dessa legislação ela salta aos olhos por qualquer ângulo que a gente tente enxergar esse poder que foi concedido ao presidente dos Estados Unidos. E apesar da pressão da SEC, a Robinhood acabou adquirindo a Cefi Bitstamp por 200 milhões de dólares. Para quem não sabe, a Robinhood é a líder do varejão do mundo Trade Fi nos Estados Unidos. Basicamente, eles não cobram comissão nas operações. É uma corretora de valores imobiliários low cost, por assim dizer, com preços muito baixos ou zerados. Para fazer operações ordinárias, basicamente não há taxas. E agora eles entram de cabeça no mundo cripto. A Bitstamp é uma das CeFis norte-americanas mais antigas e foi adquirida pela Robinhood por 200 milhões de dólares. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central Europeu e o Banco Central Canadense, ambos cortaram as taxas básicas de juros das suas jurisdições. BCE, Banco Central Europeu, e o Banco Central do Canadá cortaram os juros para 3,75 na zona do euro e 4,75 no Canadá. Gente, isso botou uma pá de cal pro Fed. Essa falta de sincronicidade entre os bancos centrais, a taxa básica de juros nos Estados Unidos a 5,5, agora a Europa começa a baixar para menos de 4. Enfim, isso basicamente colocou uma pá de cal. O Banco Central norte-americano vai ter que começar a baixar a taxa de juros a partir de setembro, até porque se ele não o fizer, ele só vai estressar o seu setor bancário, já que há muitos bancos de pequeno e médio porte expostos àqueles treasuries que pagavam taxas zeradas ou quase zeradas, 0,25% e 0,25% ao ano, e basicamente o mercado reprecificou, já que o dinheiro vai ficar 10 anos preso pagando 0 ou 0,25%, e hoje a taxa está 5,5%, o mercado não é papai e mamãe, vai lá e tira 50% do valor do título, porque se hoje estão pagando 5,5 vezes 10 dá 55, e o banquinho lá ficou preso 10 anos com taxa zerada. E se hoje estão pagando 5,5%, aquilo vale o valor nominal menos 55%. E isso está quebrando os bancos de médio e pequeno porte. É óbvio que agora o Banco Central, com esse trabalho de enxugamento de gelo, que é o que virou o aumento da taxa básica de juros pelo Fed, agora com essa diminuição da taxa pela zona do euro e pelo Canadá, não há outra alternativa para os Estados Unidos a não ser também iniciar o corte da taxa básica. E os aliados ocidentais da OTAN comemoraram o 80º aniversário do desembarque na Normandia, que foi o ponto de virada
na Segunda Guerra pela visão dos aliados ocidentais. Pela visão dos russos, o ponto de virada foi a histórica vitória na Batalha de Stalingrado. Os líderes russos sempre participaram dessa comemoração do desembarque do dia D na Normandia, mas agora, em virtude da guerra russo-ucraniana, a presença do Putin não foi... o Putin nem foi convidado. Mas, para quem não sabe, o desembarque na Normandia só foi possível porque os britânicos quebraram o código da primeira rede criptografada de amplo espectro e com uso real do mundo. Foi a rede criada pelos nazistas por meio da Enigma. A Enigma era basicamente um dispositivo de encriptação criptográfica que era responsável pelas comunicações nazistas. Assim que a guerra eclodiu, a Segunda Guerra eclodiu em 1939, pouco tempo depois do início da Segunda Guerra, a inteligência britânica conseguiu um exemplar da Enigma, tem até um filme sobre isso, o Jogo da Imitação, que dá conta de todo o processo de quebra desse código criptográfico, já que a Enigma funcionava exatamente como um MetaMask. Ela era um wallet, onde as public addresses eram alteradas com rotores que eram mexidos manualmente. E a private key, que dava acesso às mensagens, era atualizada diariamente. Engenheiros e matemáticos britânicos, junto com um outro engenheiro polonês, o matemático britânico que inclusive estrela o filme O Jogo da Imitação, era o engenheiro e matemático Alan Turing, ele que chegou à conclusão de que a Enigma podia ser quebrada, ter o código criptografado quebrado. Ele criou, na verdade, o primeiro computador da história. Ele reportou que só era possível quebrar o código da Enigma com uma outra máquina. E ele criou o primeiro computador que se tem notícia, justamente porque o computador foi basicamente testando todas as possibilidades e quebrou o código. A Enigma ela era atualizada diariamente, ou seja, as public addresses eram alteradas com a alteração dos rotores e a private key era enviada diariamente pelo comando nazista. Se o comando nazista desconfiasse de um general ou de um oficial, ele simplesmente não dava a atualização da private key. Mas para a máquina que o Alan Turing criou, isso era irrelevante, porque em poucos minutos ou horas eles quebravam o código da Enigma e eles passaram a ter acesso às informações do comando nazista. E eles confundiram os nazistas, eles escolheram a Normandia, mas simularam um desembarque em Calais, uma outra praia do litoral francês, e acabaram desembarcando na Normandia porque eles tinham certeza que ali os nazistas não interceptariam o desembarque. E só foi possível porque uma rede criptográfica foi quebrada pelos britânicos. Então, esse dia é muito importante para o Ocidente, porque além deles terem iniciado a virada da guerra no fronte ocidental, isso só foi possível porque eles quebraram a criptografia da maior rede criptográfica até então criada e conhecida, que foi a rede Enigma. É uma história fantástica, eu recomendo que vocês vejam esse filme, O Jogo da Imitação. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, Christine Lagarde não deu sinais de que haverá um próximo corte na próxima reunião do Banco Central Europeu. E os militares israelenses estão alarmados com um impasse sobre a Cisjordânia. A Cisjordânia teve os fundos cortados, lembrando que esse conflito entre as forças israelenses e o Hamas está se desdobrando na faixa de Gaza, ao sul do território israelense. A Cisjordânia é um outro território palestino administrado pelo Fatah, mas com a conflagração da própria Cisjordânia, que acabou sendo alvo de protestos em favor dos palestinos e do Hamas, que estão sob ataque na faixa de Gaza, o fato é que os israelenses cortaram os fundos da Cisjordânia, que está em vias de convocar uma terceira intifada. Seria basicamente um novo conflito contra dentro de outro território palestino. Enfim, o mundo tá pirado. A BTC aqui tá em vias de explodir para $100 mil. Tem gente ainda
vendendo a cantilena de que vem uma corretiva e não vem. Basicamente, a BTC está ligando os motores para explodir em direção a 100 mil dólares. Não caiam nesse erro de se desfazer dos seus ativos criptográficos diante dessa movimentação da dominância que está em vias de desabar, diante dessa movimentação do market cap das altcoins que vai explodir para 2 trilhões, formar um pullback, depois vai buscar facilmente algo acima de 8 trilhões. É uma verdadeira insanidade os senhores não estarem embarcados no mundo cripto nesse presente momento. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo. Portanto, eu volto a reportar os senhores. Tem muita gente que acha que vai comprar Solana num preço mais baixo, que vai comprar a Atom a 8,30. A Atom, há 3 dias atrás, estava a 8,30. Hoje já está 8,72. Se a BTC romper 72 mil, o sujeito não compra mais uma Atom nem a 10 dólares, não compra mais uma Avax a menos de 40. A Avax está 36,33, mas está acumulando bem. A Solana, mesma coisa, está em vias de romper a sua acumulação triangularizada. Portanto, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.